Fala galerinha, sou o professor Cássio Rossi, vamos fazer um direto ao ponto aqui, falando algo importante. Professor, preciso entender de uma vez por todas o que é essa tal de imperícia, imprudência e negligência que tanto é cobrado em concurso público e tantas vezes eu errei, tantas vezes eu erro, tantas vezes eu não acerto. E aí eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes você erra porque quem elaborou a questão não soube se expressar, não soube realmente mostrar a característica base, daquele ato, seja ele imperícia, imprudência ou negligência. Lembrando que esses termos, eles são subjetivos. À medida que cada situação ela tem que ser avaliada partindo do seu pressuposto, partindo do seu contexto. Só que a gente tem que pensar que nós temos o Código de Ética de Enfermagem, nós temos o Código Civil Brasileiro, nós temos o Código Criminal, enfim, temos todo um aparato legal para que a gente possa realmente chegar a uma primícia, chegar a uma situação em que nós consigamos definir de uma forma objetiva um conceito que é tão subjetivo. Então, para eu poder realmente exemplificar para vocês, nós vamos explicar da seguinte forma. Imperícia, meu amigo, minha amiga, é quando a pessoa comete um erro, por não ser perito, ou seja, por não ter destreza manual para fazer aquela técnica. Obviamente, deixa eu fazer um parênteses importante aqui, gente, Nós tivemos há pouco tempo a prova do César, E a prova do César trazia uma história, uma pergunta sobre imperícia, imprudência e negligência, Na história, ele fez uma história complexa, grande. A resposta era imperícia, porém eu fiz um recurso onde eu provei que, com exceção de uma alternativa que era homicídio doloso, todas as outras três poderiam estar corretas. E, inclusive, que a menos correta era imperícia, que era a que estava no gabarito preliminar, considerando que um técnico de enfermagem ele fez uma sondagem nasoenteral e ele não poderia ter feito essa sondagem nasoenteral porque, segundo resolução do COFEM, não lhe compete mais essa função e a partir do momento que eu desenvolvo uma função que não é da minha competência legal, eu não estou cometendo imperícia e sim estou cometendo imprudência. E ele foi negligente. Por quê? Porque mesmo fazendo uma ação que não era de sua competência legal, ele ainda administrou medicação na sonda nasoenteral, sem que tenha sido feitos os testes, sem que o paciente tenha sido submetido à radiografia de abdômen, tórax, abdômen, enfim, para localização da sonda nasoenteral. Fez a medicação, fez a dieta, foi para a via respiratória, o paciente morreu. Enfim, uma questão da IBFC, marca aí, Cássio Rossi falando, mandei comunicado para a IBFC, muito mal elaborada, como muitas outras questões também foram. Se não sabe fazer questão, passa para quem sabe fazer questão, por favor, porque quando eu elaborava a questão, as minhas questões, elas não tinham recurso. O professor Cássio não erra? Não, porque eu simplesmente fazia a minha questão baseado num conteúdo, numa referência teórica forte, e cobrava aquilo que era realmente atribuição do cargo. Outro puxãozinho de orelha para o pessoal da IBFC, para que o enfermeiro que vai trabalhar no intra-hospitalar tem que saber posicionamento de ambulância que vai chegar na cena do acidente. Por favor, moçada, pensem, pelo amor de Deus, Como é que vocês estão bolando essas provas? Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso, Pensem nisso, algo muito importante. Voltando então aqui para o nosso conceito, imperícia. Imperícia, então é quando você faz algo que é da sua competência legal, só que você não tem destreza manual, você não tem perícia para fazer aquilo e acaba cometendo um erro.
Você foi, de repente, um enfermeiro passar uma sonda vesical e nunca tinha passado, ou tinha passado uma, duas, acabou contaminando o campo, paciente tendo infecção, você não tinha perícia para fazer aquilo lá, tá? Então, é um erro por imperícia. Um erro por imprudência é um erro consciente. O erro por imperícia, na grande maioria das vezes, você comete um erro e você só vai saber que você cometeu aquele erro quando você vai saber da consequência. Já na imprudência não. Na imprudência você comete o erro sabendo que você cometeu o erro, sabendo que aquilo está errado. Ou então, tá? Você, como no caso que eu citei há pouco, que você faz um procedimento que não é da sua competência, sabendo que aquele procedimento não é da sua competência e que por isso pode dar errado. Então temos que pensar nisso daí e fazer essa diferenciação. E a negligência, moçada, negligência é omissão. Negligência é omissão. Quando você omite do paciente, tá? Quando você negligencia, omite para o paciente algo que lhe faz falta e lhe causa uma consequência muitas vezes desastrosa, às vezes até sendo a morte tal consequência. Tá? Se, por exemplo, eu deixei de fazer uma medicação, eu deixei de executar ao paciente uma técnica, uma sistematização, eu deixei de avaliar o meu paciente e se eu tivesse avaliado eu teria observado aquela anormalidade ou aquela alteração. Então, negligente é quando a pessoa é omissa, ela deixa de fazer algo que ela sabe que ela tem que fazer. Imperícia é quando você erra por não saber fazer. Imprudência é quando você erra e você está consciente de que você errou e mesmo assim o paciente gera-se consequência e o trem ferve para o teu lado. E a negligência é quando você deixa de fazer algo que deveria ter sido feito e isso gera consequências para o paciente. Aliás, não só, se de repente você deixou de dar uma medicação, não gerou uma consequência tal grave, mas você não deixou de ter sido negligente. Porém, são situações subjetivas. No caso do código, no caso de um processo, obviamente será julgado caso a caso, né? Aí pensando nos fatores que são os fatores atenuantes e os fatores agravantes de cada situação, e aí obviamente será julgado, no caso de um processo ético, sob a luz do Código de Ética de Enfermagem. Um grande abraço para você, fica com Deus e vamos acabar com tudo!